Esse trabalho foi fruto de um convite da Federação Espírita Portuguesa para podermos colaborar de alguma forma na altura do Congresso Mundial do Espiritismo. E pedimos algum tema que pudesse atender um grande número de pessoas que estivessem enquadrados nessa área da fragilidade emocional. E nós vamos ver aqui por quê. Temer, recear, ter medo da velhice é uma fragilidade. É uma fragilidade que não afeta os mais velhos, é uma fragilidade que afeta a todos nós. O que ocorre é que só na medida em que nós vamos avançando na idade é que vamos nos dando conta dessa fragilidade. Às vezes achamos que isso é coisa para aqueles que vão lá na frente. Mas se a gente não desencarnar antes, a gente também vai chegar lá na frente. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? E nós vamos aqui fazer alguns apontamentos só sobre as alterações biológicas no envelhecimento. Isso daqui não acontece com um ou com outro. Isso acontece com o ser humano. Isso acontece com todos nós, tá bem? São distúrbios, né, que nos levam à principal causa de perda funcional durante a velhice, tá bem? Isso pode ser, essas alterações podem ser devidas ao estilo de vida, né? Uma pessoa que seja mais ponderada, né? Que trabalhe um determinado número de horas, uma pessoa que seja cuidadosa na alimentação, nos seus problemas de saúde. Isso vai variar. O próprio comportamento, a página que nos foi aberta ali pela Anabela falava sobre comportamento, né? A dieta, a alimentação e o próprio meio ambiente. Para termos uma ideia, apenas cerca de 10% dos idosos participam de atividade física regular, tá bem? Que seria, assim, 30 minutos, 5 vezes por semana. Uma caminhada, tá bem? Andar meia hora, 5 vezes por semana. Isso é uma recomendação comum, tá bem? Para que a gente mantenha a saúde. Mantenha a saúde. E a atividade física é uma das poucas intervenções que pode restaurar a nossa capacidade fisiológica após a perda. Tá? A atividade física é a única que nós conseguimos recuperar. Então, o que vai acontecendo na medida em que a gente vai ganhando idade, né? Primeira composição do corpo, nós vamos ficando com uma tendência para a fraqueza. O velho vai ficando fraco e desidratado. Tá bem? Daí a importância de beber água. Tá bem? Assim, mas eu bebo água, tenho que tomar ali, depois tem que ir à casa de banho, e eu já estou deitado, já estou sentado, tá aí, ó, vamos às alterações. Nós perdemos massa muscular, tá bem? Perdemos estrutura óssea, perdemos água, vamos ficando fraco e desidratado. Composição do corpo muda com a idade. Nariz e a boca, o que acontece? Nós temos uma redução do sabor e do apetite. Tá? Daí, às vezes, nós vamos precisar querer colocar mais tempero, mais sal na alimentação, ou querer as coisas mais adocicadas, puxadas, porque a pessoa com a idade vai perdendo, né, um tanto quanto aí do paladar e do odor também. Depois, os ouvidos, é uma gracinha, olha só. A gente fica com uma redução na capacidade de reconhecer o discurso. A pessoa fala, isso quando não entendemos errado, né? A pessoa nos cumprimenta e a pessoa falou mal para mim, né? Às vezes até nos ofendendo, pode acontecer. A nível do sistema endócrino, o que acontece? Há um aumento da resistência à insulina e à intolerância à glicose. Aí o que acontece? A gente vai ter maior tendência para ficarmos diabéticos, não é? O açúcar vai subindo, né? A gente vai tendo aquelas recomendações e isso também facilita, tá bem? Com que a gente tenha maior predisposição para fratura, né? Foi uma coisinha de nada, torci o pé, parte o osso, né? 6 semaninhas sentadinho com o pé para cima, né? Uma coisinha
simples para alguns. Depois, o que acontece? Para por aí? Não para não. Olha só. Tem um aumento de indício de catarata. Tá bem? Vai havendo uma opacificação do cristalino, a vista vai ficando cansada, né? Uma necessidade de ajustar as mudanças na iluminação, aquela capacidade que a gente tem de ver, de observar, de ler, de perceber. A gente só dá conta quando começa a usar óculos, né? Antes a gente pegava e olhava assim, agora, cadê meu óculos? Tem que colocar. Ah, tá bem. Para a gente poder chegar lá, né? O que acontece a nível do aparelho gastrointestinal? Vai havendo uma redução na vascularização e no aumento do tempo do trânsito intestinal. Estômago, intestino, pâncreas, fígado, e vai nos dar tendência para obstipação, prisão de ventre ou diarreia, né? Assim, agora eu estou com problemas no corpo, agora ando com problemas no intestino, nunca tive nada, né? A gente se esquece que o prazo de validade foi crescendo, né? Sistema imunológico, o que acontece? Há uma redução das chamadas células T e B. São células que no nosso sangue são responsáveis para combatermos as infecções. Infecções por bactérias, infecções por vírus, infecções por fungos. E aí, o idoso ele vai ter um aumento do risco para infecção. Aquela constipaçãozinha que você tratava, nem ligava, corre risco de virar pneumonia. Aquela infecção de pele, né, que era um pelo encravado, daqui a pouco vira uma celulite, uma extensa infecção. E vai havendo uma redução da resposta à necessidade de alguns, nem todos, conforme a orientação médica, de tomarem vacina para isso, vacina para aquilo, e assim por diante. O que acontece no coração? Tá bem? Vai havendo uma redução na frequência cardíaca, né? O coração é um músculo, né? Um músculo brilhante, seguindo aí um automatismo. Então, quando vai havendo alterações no coração, o que acontece? Nós ficamos com tendência para síncope, para tonturas, para desmaios, arritmia, palpitação. Uns corações batem a mais, outros corações começam a falhar. Com o tempo, às vezes, tem que levar uma coisa que nós vulgarmente chamamos de pilha, né? É uma gracinha, né? A gente coloca aquela pilha, acha que está novo, já pode andar por aí. Só que a pilha também tem validade. Passado um tempo tem que trocar, tá bem? E ficamos com maior tendência para insuficiência cardíaca. O coração vai ficando cansado, né? A gente ia, caminhava, né? Saía, saltava, pulava. Hoje, a gente fala assim, engraçado. Vou daqui para ali, fico arfado, né? Ando daqui, faço uma coisinha à toa, limpo a casa. Antes eu limpava a casa toda, agora eu limpo um compartimento, tem que sentar e descansar. Limpo o outro, tem que sentar e descansar. A gente vai notando isso. As articulações, olha que maravilha. O que acontece com as articulações? Elas vão perdendo as cartilagens, os que são os amortecedores. E a gente perde a elasticidade e vai ficando com tendência para osteoartrite, artrose, né? Levantamos de manhã, o dia está lindo como um dia de sol, nós olhamos para a janela, vamos para nos erguer e vamos sentindo que estamos um pouquinho perros. Estica uma perna, dói a coluna, estica o braço. É uma gracinha. Há pessoas que elas fazem uma dança de manhã, até se arrumarem. Até se arrumarem. O que acontece com os rins, gente? Olha só. Os rins reduzem a filtração renal. E isso leva... Nós temos 2 órgãos que fazem a desintoxicação e limpeza do corpo. É fígado e rim, tá bem? Eles trabalham em conjunto. E o que acontece nos rins? Os rins diminuem a filtração. Então, sobretudo no idoso, ocorre que ele tem um maior risco de efeitos adversos com a toma de medicamentos. O rim, o fígado, já não depura como depurava, já não limpa como limpava, tá certo? Então há necessidade do ajuste. A gente tem a recomendação médica para tomar uma medicação,
Aí começa com uma dosagem, depois tem que avaliar se aquela dosagem está ajustada, se precisa de mais, se precisa de menos, né? Nós não somos todos iguais. No fígado, o que ocorre? Né? Uma redução também do fluxo sanguíneo e uma mudança no nível das drogas. Tá bem? Ocorre também o idoso, se não tomar cuidado, sobretudo se for polimedicado, né? Toma remédio para isso, toma remédio para aquilo, toma remédio para aquilo outro, corre o risco, às vezes, de fazer uma hepatite tóxica. Tá? É uma hepatite por excesso de medicamentos. Ou uma sobrecarga nos rins. Entende? Não acabou, não. Ainda tem mais. O que acontece no pulmão? Tá? No pulmão, a gente vai tendo uma capacidade. O pulmão é um órgão elástico. A providência divina nos deu um órgão que a gente respira, tá? E os pulmões só enchem. Aqueles vasos muito fininhos buscam do ar o oxigênio e libertam o gás carbônico que nós eliminamos. Com a idade, o que vai acontecendo? Essa elasticidade vai se perdendo. Então, aumenta o risco de falta de ar, o aumento de risco de morte por pneumonia e, como no coração deu insuficiência cardíaca, no pulmão vai dar insuficiência respiratória. Nós vamos ficar mais cansados. A nível, né, dos vasos, o que acontece? Os vasos, vai havendo um aumento da resistência dos vasos, entendeu? A nível dos vasos sanguíneos. E isso faz com que a nossa tensão arterial comece a subir. Tá? E o risco de acidentes vasculares. Né? A gente pode ter o AIT, um ataque isquêmico transitório, um AVC, pode ser isquêmico, pode ser hemorrágico, né? Pode ser interno, pode ser de tanto jeito, só a gente não ir ao médico para poder dar um jeitinho para ver o que está se passando. Né? E com o aumento do dano celular nas células, nós aumentamos o risco para poder desenvolvermos câncer. Todos nós. Basta viver. Viveu muito tempo, vai aumentar o risco de câncer. Né? No mundo inteiro, sobretudo nos países mais desenvolvidos, o aumento, a taxa tem aumentado, tem crescido. A nível do sistema nervoso central e periférico, tá? Há efeitos na coordenação motora, entendeu? A nossa letra, com os anos, vai mudando. A gente vai ficar com tendência para tremelicar um pouquinho, né? Quem já tremelica, vai tremelicar mais, né? Então, e também da função cognitiva, a rapidez do raciocínio, né? A leveza para compreender as coisas, tá bem? Isso tudo são efeitos relacionados com a idade fisiológica. Né? Bem, para culminar, Herculano Pires, ele diz, Herculano Pires foi um jornalista que conviveu com o Chico Xavier durante muitos anos, um estudioso da área mediúnica, e ele escreveu um livro chamado Mediunidade, um livro fininho, fabuloso, conceituação atual e análise das suas problemáticas atuais. E ele diz que há 4 períodos da vida para a mediunidade aflorar: infância, adolescência, vida madura e a 4ª é na terceira idade, é na idade avançada, de que é uma das fases em que ainda aparece a eclosão de mediunidade. Isso nos deixa algumas reflexões inerentes, tá? Então, como nós estamos animados com tudo isso que nós vimos, está vendo que a providência divina compreendeu que nós reencarnássemos, que nós voltássemos ao corpo físico para passar por tudo isso outra vez? Então, né, esse medo da velhice, essa fragilidade emocional, é chamado de gerontofobia. Tá bem? O que é isso? É uma aversão, uma repulsa ou medo patológico de pessoas idosas ou do processo de envelhecimento. Tá bem? Quem se enquadrar dentro dessa definição poderá dizer que tem uma tendência
Ou pode dizer, não, eu tenho isso, eu sou assim. Né? É a aversão ou medo patológico das pessoas idosas ou do processo de envelhecimento. Tudo que se relaciona à idade. Tá? Diz o Espiritismo que? O Espiritismo diz que é um processo natural. É um processo natural. Tá? É chamado também de terceira idade. Terceira idade quando você atinge os 65 anos. Que gracinha, né? 65 anos. Atingiu os 65 anos, você está... Meus parabéns. Você está na terceira idade. Quem aqui tem 65 ou mais, pode já te dizer assim, eu já tenho exemplar nosso aqui, ó. Acho que é preciso ter categoria. Ela está dizendo que é preciso ter categoria para chegar aos 65 ou mais. Mas olha, gente, é um processo natural. Viveu, não desencarnou antes, vai chegar lá, não tem jeito. E o que o Espiritismo diz? Isso aqui é Joana de Ângeles que nos orienta. Que existe, né? O que a velhice, o que a idade avançada deve representar? Ela diz que deve representar sabedoria. Né? Você ser sábio é mais do que ser inteligente. Ser sábio, né? Ser conhecedor, ser conhecedora. Né? Deve representar, tá bem? Uma riqueza, um período em que a riqueza própria das experiências. É tão bom quando a gente tem experiência. Não é? Às vezes a gente chega para um filho, para um irmão mais novo, para um neto, e fala assim, meu filho, não vá por esse caminho. Mas vovó, por que você está... Não vá por esse caminho. Mas como é que você sabe? A gente sabe pela experiência de vida que tem. Não é assim? Então, a velhice deve representar essa riqueza. E é um período para o repouso, para o descanso. Aquela lufa-lufa, aquele corre-corre da vida. Mas, na nossa sociedade, acredita-se ser um período de enfermidades. Tá vendo? Doenças. Ai, ficou velho, vai ficar doente. Está velha, vai ficar doente. Acredita-se um período de distúrbios emocionais. Ai, ficou idosa, agora está deprimida. Ai, ficou com a idade avançada, agora começou a ficar com problemas disso, daquilo. Acredita-se ser um período de desajuste social. A pessoa, às vezes, não se sente muito bem enquadrada na sociedade. Né? Outro dia, um senhor partilhava comigo. Né? Ele dizia, eu não tenho. Os meus colegas da escola, que andaram comigo na escola, já desencarnaram todos. Né? Assim e os outros. Né? E os mais novos, e aqueles que ainda são mais velhos, ainda estão aí. Né? Então, acredita-se ser um período de desajustes sociais e de enfraquecimento. De que o idoso, de que o velho, de que a velha, de que o indivíduo está senil, ele está enfraquecido. Então, isso é um conceito equivocado. Isso é um conceito errado. Tudo isso que a gente viu aí. De que velhice é sofrimento e amargura. De que pela velhice nós estaremos próximos da morte. Não é verdade. Tá? Nós estamos próximos da morte a partir do momento que a gente nasceu. Nasceu? Está próximo da morte. A única condição para a gente morrer é estar vivo. Que se consta, tem muita gente que morre lindo e saudável. Novo e saudável. Tem um acidente, pronto. Desencarna. Faz aquele funeral e tudo. Está ótimo. Não tinha doença nenhuma. Né? E leva também à busca de métodos rejuvenescedores. A pessoas que buscam, né, quererem ficar mais jovens, mais avançados, mais dinâmicos, mais arrojadas e tudo. E a doutrina espírita em relação a isso é uma questão de consciência. Quem acha que deve fazer, faz. Quem acha que não deve fazer, não faz. Pronto.
A velhice deve ser compreendida e nós devemos procurar adicionar o quê? Prazer e alegria de viver. Também nessa fase. Não é só para essa fase, mas também nessa fase nós devemos procurar adicionar prazer e alegria de viver. Né? É preocupante quando dizemos assim, já nada lhe dá prazer. Olha só. Né? Estou numa tristeza sem fim. Não sei por que Deus não me leva. Deus não leva a gente porque a gente não vai para lá fazer nada. Né? Ele ainda precisa da gente aqui. Então, velhice, sendo inevitável, pode ser também gratificante. E pode ser um processo de realização existencial. Tá bem? Esse filósofo, Cícero, ele disse, sabe o que ele disse sobre a velhice? Na época do Império Romano. No Império Romano, o homem ficava velho quando não poderia mais lutar. Quando ele não poderia ir para a guerra, quando ele não poderia lutar, já estava velho. Então, 30, 35, 40 anos, estava velho. Tá? Então ele disse, já naquela altura do Império Romano, Cícero, que a velhice é detestável. Então perguntaram, Cícero, por que a velhice é detestável? E ele disse, porque nós ficamos distanciados da vida ativa. Ou seja, em outras palavras, deixamos de trabalhar. Por que a velhice é detestável, Cícero? Porque nós enfraquecemos, nós perdemos as forças orgânicas. Por que a velhice é detestável? Porque a gente fica privado de prazeres provocantes. Por que a velhice é detestável? Porque estamos próximos da morte. Então, nós vamos ver que todos esses acontecimentos aqui, doença, acidente, conflitos, problemas econômicos e sociais, não são só da terceira idade, não são só da velhice. Quantas crianças e jovens nós conhecemos doentes? Acidentes, se não é a primeira, é a segunda maior causa de morte em jovens. Os jovens, eles estão desencarnando na nossa sociedade por acidentes. Acidentes com overdose, acidente de motorizada, acidente de viação, acidente de desporto radical, acidentes. Conflito é só nós irmos avaliar aqueles que procuram a assistência da psicologia, da pedopsiquiatria, da psiquiatria, e vamos ver se os conflitos são apenas das pessoas com idade avançada. Problemas econômicos e sociais também. Não é só na velhice que nós temos isso. Podemos ter ou não. Então, nós vamos apreciar cada uma das razões de Cícero agora, tá bem? Vamos pegar as 4 que ele mencionou e vamos apresentar as luzes da doutrina espírita para compreendermos melhor isso. Olha, distanciamento da vida ativa, tá? A dita reforma ou aposentadoria, né? As pessoas, às vezes, algumas falam cheias de si. Profissão, reformado. O que faz na vida? Aposentado. Outros dizem assim, minha profissão é X, mas nesse momento não estou trabalhando. Olha. O que você faz? Eu sou empregado de balcão, mas nesse momento não estou trabalhando. Né? E vai assim. Então, há um pensamento de Emmanuel que ele diz que, queiramos ou não, é das leis de Deus, que a nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. A nossa vida pertence às vidas que nos rodeiam. Só sai da vida ativa quem deseja se afastar da vida ativa. Em todos os momentos nós podemos ser criaturas úteis, válidas, contanto que nós tenhamos esse desejo de sermos pessoas ativas, úteis. Vocês conhecem inúmeros casos de pessoas que reformam-se, aposentam-se
E parece que se reformaram e se aposentaram para a vida. Vestem o pijama e nunca mais. São gente. Colocam-se diante da televisão, seja lá do que for, e não mexem-se uma única vez. Fixam-se ali. Quando nós podemos ser úteis. E muitas das vezes acabamos por tomar conhecimento de pessoas com esse tipo de comportamento, em pouco tempo foram perdendo a função cognitiva, foram envelhecendo, foram ficando senis em suas capacidades. Então, nós podemos ser úteis no grupo familiar e social. Quantos avós e quantas avós que vão buscar os netos na escola? Fazem o almoço, fazem o lanche, vão ajudar a fazer o TPC. Anda para cá. O que se passa com essa roupa? Vamos traz aqui, vamos dar um jeitinho. Troca isso, troca aquilo. Quantos são úteis? Hoje em dia, é impressionante o número de pessoas fazendo voluntariado. Pessoas querendo ser úteis, ajudando. Que vão para o hospital, vão ajudar a servir a sopa, vão ajudar a transportar as pessoas daqui para ali, entendendo que a sua vida tem utilidade e valor na medida em que ajuda outras vidas. Na medida em que se doa, na medida em que se entrega, na medida em que ampara. E até percebe melhor a vida atuando dessa forma. Nós precisamos estar e nos sentir úteis. É um problema gravíssimo a inutilidade. Sentirmos que não temos qualquer valor. Às vezes ficamos reclamando que esse ou aquele não nos dá atenção, não nos fala conosco, não tem tempo para a gente. Sejamos nós arregaçarmos as mangas e ver o que está precisando, aonde que é necessário, e vamos colaborar. É muito importante. Sabe aonde que a doutrina espírita entra aqui? No exercício da caridade. Na medida em que você doa, na medida em que você ajuda, na medida em que você ampara, na medida em que você conhece a dor do outro, você descobre o quanto você é feliz. Eu era feliz, não sabia. Tanta coisa boa que eu tenho. E passava a vida reclamando. Página de abertura, pessimismo. O feitio, que muitas das vezes será o próprio causador dos nossos males. Então, só se distancia da vida ativa. Só se distancia da vida ativa quem quer. Enquanto nós podemos, nós devemos procurar sermos criaturas úteis. Úteis. É aproveitar o tempo, o valor do tempo. Na prática do mundo, é costume nós dizermos assim: despacha-te, anda, eu tenho a minha hora de trabalho. Tempo é dinheiro. Na visão espírita, nós passamos a dizer assim: tempo é oportunidade. Tempo é utilidade. Porque nós não devemos, até podemos, mas nós não devemos desencarnar, deixar o corpo, morrermos e adentrarmos o mundo espiritual desocupados, inúteis. De preferência que tenhamos com o que pensarmos, com o que nos ocuparmos. Então esse é o primeiro pensamento de Cícero, o distanciamento da vida. Depois o enfraquecimento das forças orgânicas. Que força? O que é força? Né? Vamos entender por força. Sabe quanto que você está forte? Sabe quanto que você está fraco? Você está forte quando você é capaz de administrar a sua existência. Aí é que está a força. Quando você é capaz de ter problemas e ter a capacidade de como é que eu vou gerir essa situação. Olha agora, nesta altura da vida, isso passasse comigo. Espera aí, mas eu tenho aqui muita experiência,
Eu já vi e conheço o que foi a vida dos meus avós, o que foi a vida dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus filhos. Alto lá, vou seguir por esse caminho. Força é isso, é a capacidade de administrar a existência, de enfrentar a dificuldade e resolver desafio. Há pessoas que ficam transtornadas quando lhes surge um problema. Sumiu a chave. Ai meu Deus, ai Jesus, eu acho que eu vou ter um ataque cardíaco. Mas como é que sumiu a chave? Como é que vai ser? Sumiu a chave. Sumiu. Vamos procurar. Aonde que eu tinha a chave? Eu carregava no bolso. De manhã, estava no meu bolso. Ai, lembrei-me. Eu troquei de roupa depois do almoço. Está no bolso da outra calça, a chave está lá. Pronto. Parece tão simples, mas poupa-nos muito o coração e, sobretudo, a alma. Então, é uma questão de disposição interior de viver. Quando você não quiser viver mais, você está pré-desencarnado. Quando você não quiser viver mais, você está pré-desencarnado, você está pré-morto. Se você quer continuar vivendo, sonhe. Tenha aspirações. Tenha objetivos. Esse mês nós falamos aqui angústia, desgosto da vida. Esse mês nós falamos aqui sobre vazio existencial. Você tem que ter disposição para viver. Porque muita gente diz assim, o meu problema é o suicídio, porque eu não tenho coragem para me suicidar. Mas se a morte viesse e me levasse, seria tão bom. Você já está morrendo. Você já está morrendo. Qual é o problema? Eu estou doente. Se trata. Eu estou sozinho, busque companhia. Eu não tenho ninguém. Adote alguém que precise da sua atenção. Eu preciso falar com alguém. As pessoas não arrumam um cachorro, um gato. Vai conversar com o animal. Vai fazer voluntariado. Vai ajudar, seja quem for. Mas saia desse estado de autopiedade. Eu sou um desgraçado. Eu sou um infeliz. Ninguém me liga. Faça alguma coisa por você. Por você. Eu estou dependente. E qual é o problema de ser dependente? Tem alguém que te ajude? Tem. Então peça ajuda. A dependência é um treino. A nossa alma, a humildade. É utilizar o por favor, ajude-me. Se faz favor, vai buscar isso. Se não se importa, pode me ajudar a descer daqui? Mas eu não quero pedir nada a ninguém. E quem te disse que para as leis divinas você não precisa passar por essa fase para pedir? Porque se calhar até então você só deu ordem. Disposição interior de viver. Nós podemos ter o corpo fraco, mas podemos ter a mente forte. Eu encanto-me por vezes em conversar com pessoas de idades avançadas, senis, de uma serenidade espiritual brilhante, fora do comum. Encanta-nos. Essa afirmação do enfraquecimento das forças, é comum nós termos uma ideia de dizer que na velhice não se aprende mais nada. É mentira. O cérebro, o sistema nervoso central, o sistema nervoso cognitivo, ele tem diversas ligações. Se nós exercitamos e treinamos, ele se aprimora. Se a gente não trabalha, ele atrofia. Há o caso recente, foi passado na Euronews, em que um senhor já estava reformado, sofreu um acidente vascular cerebral e o doutor lhe disse, esse problema que você teve
lhe afetou a parte da memória. Você tem que trabalhar a parte da memória, da fixação. E lá ele disse, sim, doutor, eu era muito novo quando tive que trabalhar. Não pude estudar. E se eu voltasse a estudar? Volte. E tirou o curso de Direito. Foi naquele vovô, aquele aluno vovô, foi ele lá para a universidade, tirou a licenciatura em Direito. E quando ele entrevistaram, ele estava pensando em fazer o curso para juiz. Então a gente não aprende? Não aprende quem não quer. Quem quer, aprende. Pega aí o pessoal mexendo no computador, nas novas tecnologias. A pessoa chega assim, olha, aprende. Você vai se comunicar com o mundo. Ai, não, eu tenho medo. Tenho medo de apertar algum botão aqui que não está certo. E outros. A criança hoje está mamando e está mexendo no telemóvel. Já está mudando ali a foto do perfil. E a gente acha que não é capaz de aprender. Por que não é capaz de aprender? O ato de pensar e agir desenvolve a retentiva da memória. As pessoas muito preocupadas em perder a memória. Tá? Trabalhe a memória, exercite a memória, tá? Permitindo um maior número de aprendizado, que não se apaga. Ninguém precisa ficar com medo. Eu tenho medo de Alzheimer, mas também não faz nada para trabalhar a memória. Eu tenho medo de demência, eu tenho medo. Não adianta você ter medo. Quer ver coisa para te paralisar? Medo. Com medo você não vai fazer nada. Fuja do medo, porque o medo vai te paralisar. E você não precisa ficar velho, não. Recolha os jovens, os adolescentes aí, com pânico, com medo disso, com medo daquilo, que não faz isso, que não faz. O que mais facilmente, são palavras de Camilo, o que mais facilmente envelhece as pessoas é a fixação mental numa única atividade, sem criar espaço mental para os diversos aprendizados que a vida oferece. Esteja disponível para aprender. Eu acho ótimo, puxando um pouquinho aqui a brasa para a nossa sardinha, eu acho ótimo o pessoal que aparece aqui na Casa Espírita para estudar Espiritismo. Desde a evangelização, desde a miudagem, passando pelos jovens, nós não temos limite de idade. Pode aparecer quem quiser, né? E o pessoal aparece, e vai fazendo pergunta, e vai se questionando, e começa a ler o livro dos Espíritos, e aprende. Aprende. Quando quer, aprende. Então, não se fixe numa única atividade. Foi feito um trabalho orientando as pessoas que queriam saber com o que é que se ocupariam na altura da reforma, da aposentadoria. Sabe o que os educadores, os orientadores disseram? Para que você comece a escolher o que é que você vai fazer quando chegar a reforma, 5 anos antes. Então, se você vai se reformar, por exemplo, aos 66, aos 61, você já deve começar a realizar coisas com as quais deverá se ocupar na idade avançada. Vamos à privação dos provocantes prazeres. Gente, prazer varia conforme a idade. Quanta coisa que nos dá prazer aos 18, aos 30. E se calhar já não nos dá aos 50. E coisas que a gente não lidava aos 20. E aos 60 é o máximo. Prazer é muito variável. Prazer é tudo que dá para paz e bem-estar. Olha, há uma crença de que prazer está sempre associado ao sexo. Tá? Há uma crença de que ficamos decrépitos. Há uma crença de que ficamos insatisfeitos. Porém, há formas compensadoras de prazer. Diz Joana de Ângeles, companheirismo. Como é importante termos companhia. Amigos. Não precisam ser pessoas iguais a nós. Basta que sejam pessoas afins, que tenham interesses comuns. Gosto tanto de conversar contigo e tal.
Você anda ali às voltas do enxoval de bebê? Você sabe fazer casaquinho amarelo? Você sabe fazer calças assim? Como é que é esse tipo de fralda? Ah, eu queria aprender. Olha, e como é que vocês... Vamos aprendendo. Companheirismo, pontos em comuns, convívio. Não se isole. Se você se isolar em casa, o pessoal acha que você já morreu. Todo dia passa e olha lá para ver se anunciaram. Gente, fulano está sumido há tanto tempo, nunca mais vi a carinha dele aqui, deve ter morrido, eu não sei. Sabe por quê? Porque o pessoal se mete em casa, não visita os outros, não sai, não quer receber visita, não quer falar com os outros, não atende telefone, festa de família não quer aparecer. Conviva. Conviva. Ai, mas eu sou muito especial. As pessoas são muito diferentes. Claro que são diferentes. Você quer que fosse tudo igual a você. Imagina, vamos fazer um convívio, parece todo mundo vestido igual. Todo mundo penteado igual. É bom que é diferente. Não é? Conviver. Ter bom humor. Rir dos outros, rir da gente, se divertir conosco próprios, rir das nossas dificuldades, né? Às vezes ficamos irritados. Ah, eu não posso mais. E daí? Já pode, né? Formas compensadoras, afetividade, carinho, ternura, afeto. Eu gosto de você. Você é uma pessoa importante para mim. Coisa bonita. Às vezes se perguntava, por que você não diz para ela isso? Ah, mas ela sabe. Ela sabe, mas você não diz. Quanto marido e mulher são casados há anos, fazem até festa de aniversário, dão até presentes, mas às vezes não segura na mão e diz assim, você é tão importante para mim. Você é tão importante para o meu equilíbrio emocional. Eu acho que não seria capaz de ter a vida que tenho como tenho ao seu lado. Afetividade. Isso não é mais importante do que organicamente você está preparado para muitas outras coisas. Formas compensadoras, prazer espiritual, não é? Prazer espiritual. Por que a gente não foi fazer outras coisas? Por que a gente foi para o centro espírita? Porque aquela agora é a nossa praia. É ali que a gente se sente identificado. Vamos dizer com isso que todo mundo tem que pensar como a gente? Não. Mas quem pensa como a gente, nós temos como partilhar melhor. E a rabugice? Às vezes diz assim, não, os velhos ficam rabugentos. Ficam assim, ficam assados. Olha, gente, Joana de Ângeles diz que, por vezes, essa motivação tem motivação na atitude que os adultos têm para com os idosos. Não é porque a pessoa tem uma idade avançada que não tem opinião. Não é porque a pessoa tem uma idade avançada que não pode dar um parecer, que não pode participar. Às vezes até com avaliações mais maduras, mais seguras. E às vezes, essas pessoas que às vezes estão, às vezes em próprio convívio familiar ou convívio social, sentindo um certo colocar à parte, tem que ter uma grande resistência moral para poder enfrentar isso. E a proximidade da morte? É o quarto. Nós estamos nos aproximando aqui na conclusão. Tá? Gente, cada dia a gente caminha para a desencarnação. Compreenda que a morte chegará mais cedo ou mais tarde. Compreenda até diferente. Que a cada dia que passa nós estamos morrendo um pouquinho. Olha só. Cada dia que passa, a gente está morrendo um pouquinho, não é? No materialismo,
nós estamos condenados ao aniquilamento. Se você é materialista, morreu, acabou. Ou você vai ser cremado, ou você vai ser sepultada, acabou. Não tem importância nenhuma o seu caráter moral, o que você fez na vida ou deixou de fazer. Mas, pelo Espiritismo, nós vamos nos libertar da matéria. E a vida vai continuar. Então, para as nossas conclusões, nós trouxemos aqui alguns pensamentos. Olha que pensamento bonito esse de André Luiz. Ele diz que o jovem de hoje, pelas determinações biológicas do planeta, será o velho de amanhã. E o ancião de agora, pela lei sublime da reencarnação, será o moço do futuro. Gente, para quem fica muito saudoso, muito saudosa da sua infância, da sua adolescência. Ai, como eu tinha o meu cabelo. Ai, o meu corpo. Ai, como eu era. Ai, os meus olhos, eu não tinha nada disso. Gente, a boa notícia é que nós vamos reencarnar e seremos crianças, jovens, adolescentes outra vez. Que coisa boa que a doutrina espírita, né? Vem nos anunciar. Nós seremos jovens outra vez. Teremos a oportunidade de sermos colocados diante de outras oportunidades, né? E o que acontece, né? O jovem de hoje, a criança, o jovem, você, se não partir antes, vai envelhecer. Então, olhe para os idosos como você gostaria que olhassem para você amanhã. Seja paciente. Mas eles contam a mesma história todas as vezes. Ouça, fraternalmente. Fraternalmente. Das coisas que eu tenho mais saudade é não poder ouvir outra vez as histórias que a minha avó contava e repetia. Hoje sou eu que repito, lembrando dela, com alegria, matando a saudade construtiva. Imagina que vovó contava uma história assim e tudo, e eu conto aquilo outra vez e rio comigo próprio. Conserva a tua esperança, aguarda a paz do Mestre amado, a crença na tua noite é um firmamento estrelado, diz o poeta Casimiro Cunha. Vamos viver essa fase aí, se lá estamos ou se estamos caminhando para lá, com esperança, com alegria. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem esse conselho do apóstolo João. De todos aqueles que acompanharam Jesus, o único que não morreu de forma violenta foi João Evangelista, que devia ter cerca de 14 anos de idade quando conheceu Jesus. E acompanhou Maria, como sabemos, na crucificação. João morreu de idade avançada. Quando se aproximavam dele na cidade de Éfeso e pediam: João, irmão João, fale-nos de Jesus, conte-nos, você conviveu com ele. Ele só repetia isso: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Há um salmo muito bonito que é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes nós ficamos naquela ansiedade assim: e se eu ficar doente? Vai ser tratado como todo mundo que fica. E se eu ficar sozinho? E se eu não tiver casa? E se eu não tiver a luz dos olhos? E se eu não tiver audição? E se eu não puder me mexer? E se eu não puder falar? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E se faltar alguma coisa, é porque a gente precisa passar por essa privação. Eu não tinha pensado nisso ainda. Então pense. Se te faltar,
é porque você precisa passar por essa experiência para chegar ao mundo espiritual mais liberto, mais liberto. Mede-se a capacidade da fé religiosa pela maneira como são enfrentadas as vicissitudes e recebidas as provações por aquele que a possui. A gente mede a nossa fé assim, da maneira como a gente enfrenta. Há muita gente, muito espírita, que diz, eu sei. Quando diz assim, eu sei, está me dizendo, eu sei na imortalidade da alma, na lei de causa e efeito, na lei de ação e reação, eu sei, mas eu não aceito. Valeria a pena nos questionarmos assim, o que está te valendo saber? Se você ainda não está vivendo assim. É sinal de que a consoladora mensagem da doutrina espírita é uma informação. Ainda não é uma mensagem para você colocar como diferenciador na sua forma de viver. Quando a gente tem essa capacidade aí, a gente enfrenta com serenidade. Serenidade. Recordo-me uma vez de um pastor evangélico. Na altura ele foi trazido pela filha. E ele, que tinha um problema oncológico, e não desencarnou do problema oncológico, e ele sofreu um acidente vascular cerebral. E tinha quase 100 anos de idade. Foi daqueles pastores, segundo ele me contou, que ele fundava as igrejas evangélicas viajando de bicicleta por Portugal afora. Várias unidades, várias comunidades ele tinha colaborado para fundar. E eu falei, então, como é que está? Senhor doutor, eu estou bem. Fiz o que tinha para fazer. Minha vida está na mão de Deus. Estou pronto para partir quando Ele me chamar. Numa serenidade, numa doçura, pastor evangélico. Então, para fecharmos, vamos viver cada momento existencial. O passado tem muita coisa ruim na sua vida, o passado tem muita coisa ruim, esquece o passado. Você é ansioso demais, está muito preocupado com o futuro, tá? Não se angustie em demasia com o futuro, que pode não chegar. Viva o agora, esse momento, o agora, o momento existencial. Busque atitudes renovadoras, renove-se. Trabalhe em você autoconhecimento. Como é que eu sou? Quem eu sou? O que eu preciso melhorar? Como eu gostaria de trabalhar isso na minha vida? Sem consciência de culpa pelas ações infelizes. Você errou? Eu também errei. Todos nós erramos. Quem é que não erra? Não somos perfeitos. Você errou? Errei. Então pronto. Aprende com a lição. Não fique mortificado naquilo que você fez de menos bom. Ah, se fosse hoje eu não faria. Ótimo, aprendeu. Mas não fique no passado, sem consciência de culpa. Ah, mas só agora que eu tenho esse conhecimento que o Espiritismo me deu, e no meu trato com meu pai, com a minha mãe, com meu avô, com a minha avó que já desencarnaram, eu deveria ter sido diferente e não fui. E daí? Eles estão do lado de lá te compreendendo e amando também. É muito provável que você será melhor hoje, agora, com aqueles que estão do seu lado. Você não tinha esse conhecimento, hoje tem. Então vai agir de forma diferenciada. Autodescobrimento. Autodescobrimento. Quem eu sou, como eu sou, o que eu preciso fazer para melhor. Essa é a nossa proposta acerca dessa fragilidade emocional, que é o medo da velhice. E que nós possamos, em lá chegando, chegarmos sorridentes, tá bem? Sorridentes e gratos.
sorridentes e agradecidos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então. Senhor Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, nós te agradecemos, Senhor, esse momento de paz, de pouso espiritual, de refazimento. Quando depois de um dia pleno de atividades, aqui nos recolhemos, nos reunimos, e buscamos as forças morais e espirituais para prosseguirmos em nossa jornada evolutiva. Te agradecemos no dia de hoje o sol, o calor, a luz, o pão, o trabalho, os amigos, a família, o teto, o lar, a sensação de bem-estar, traduzida como saúde. Agradecemos-te, Senhor Jesus, a recordação das tuas lições que nos fala fundo na alma, deixando-nos num estado de calma e serenidade, ao observarmos os desafios que a vida nos pede. Debruçados na noite de hoje acerca da velhice, da senectude, da terceira, da quarta, da quinta idade, não importa. Nós te agradecemos a reencarnação que nos deste. Não sabemos, Senhor, quanto tempo teremos de vida do corpo físico, mas queremos te agradecer por tudo que temos tido até aqui e rogar-te, Senhor, que nos inspire, nos proteja e nos ampara para cumprirmos ainda no corpo físico as tarefas que nós nos comprometemos um dia antes de renascermos na Terra. Abençoa, Senhor, nessa noite especial, nessa data tão querida, nesse 18 de abril, em que recordamos o lançamento do Livro dos Espíritos. Abençoa todos aqueles que trabalharam, direto e indiretamente, para que essa mensagem chegasse até o nosso coração. E permita-nos rogar também por todos os nossos velhinhos, os velhinhos, as velhinhas, que nós nos transformamos a cada dia. Aqueles com quem convivemos, pedindo-nos paciência, tolerância, compreensão. Deixa-nos abraçá-los na terra ou no mundo espiritual. Aqueles que o nosso coração vai buscar, mergulhado de saudade, dizendo-lhes o quanto que eles nos fazem falta, o quanto os admiramos e o quanto foram e continuam a ser importantes em nossa vida. Abençoa-os, Senhor. Se estiverem bem, mais luz e proteção os envolva. Se estiverem menos bem, que possam ser socorridos e recebam da luz interior do nosso coração a gratidão profunda por tê-los em nossa existência, na medida em que caminhamos, colecionando os dias, semanas, meses e anos. Faze-nos, Senhor, dóceis,
servos, instrumentos da tua paz. Guarda-nos assim, envolvidos, permitindo retornar aos nossos lares no magnetismo da tua esperança e paz. Que assim seja.